Eu queria começar lendo com os irmãos 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Tá? 1 Pedro 3, 15. Tá, antes da gente ler o verso, queria perguntar para os irmãos o seguinte: qual a importância para vocês de estudar a palavra de Deus? Podem responder. Vai ser meio redundante, mas eu quero ouvir dos irmãos. Qual a importância de se estudar a palavra de Deus? Ter mais intimidade. Ter mais intimidade com Deus, certo? O que mais? E luz para o meu caminho. Muito bom. O que mais? Qual a importância de se estudar a palavra de Deus? Responder com mansidão também. Conhecer a Deus e conhecer mais profundo a Deus. Então são todas as respostas muito corretas. Mas é interessante que quando nós estudamos, acho que quase todos aqui fizeram curso superior, ou se não fizeram pelo menos ensino médio. Então, sabe que para estudar, por exemplo, qualquer curso, precisa estudar a fundo algumas matérias específicas do curso. Muitas dessas matérias que até a gente pensa, para que eu estou estudando isso? Mas que se entende que faz parte daquela ementa, que faz parte do curso, que vai agregar algum tipo de conhecimento para você como futuro profissional da área que você está se propondo a fazer. Com relação à palavra de Deus, também é a mesma coisa. A gente precisa dar a devida importância do estudo das Escrituras, além da leitura, além da intimidade, além da devocional, mas a gente precisa também estudar a fundo alguns aspectos que abrangem a palavra de Deus. Muitas vezes a gente dá importância às matérias da nossa profissão, mas não damos a importância ao estudo profundo da palavra de Deus. Inclusive a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras. E a palavra examinar traz a ideia justamente de você ir mais a fundo. Não é aquela leitura superficial, não é aquela leitura que você lê 2, 3 minutos, mas é você ler, examinar, meditar, reler, reexaminar, enfim, você fazer um estudo mais profundo da palavra de Deus. Então o estudo da bibliologia vai trazer alguns aspectos talvez diferentes deste estudo, mas que são importantes para agregar conhecimento à nossa vida cristã. E o verso que eu quero ler com os irmãos, 1 Pedro 3, 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou, poderia ser, tem outra versão, a todo que vos pedir razão da vossa fé. Qual é a razão da nossa esperança? Qual é a razão da nossa fé? Cristo. Baseado em que nós temos Cristo como razão da nossa fé? Baseado na palavra de Deus. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, até mesmo para que, se alguém pedir a razão da nossa fé, por que você crê em Cristo? E aí eu quero fazer um exercício com vocês agora, e eu gostaria que vocês se dividissem de 3 em 3. Tá? Vamos lá. Vamos ver algumas respostas aqui. Vamos lá, Ari. Como é que você... Ah, a Ari tinha terminado. Como é que você mostra para alguém Como é que você fundamenta a sua fé?
Através da palavra. Através da palavra. Para alguém que diz para vocês que é a palavra de Deus. Então, a gente conversou aqui e, na realidade, se a pessoa não... Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm fé, que não creem, então a gente não vai jogar pérolas às flores. É fato. Mas, Sérgio disse uma coisa que, complementando o que Eduardo disse, que a gente pode confirmar ou afirmar nossa fé para os outros através das coisas que já se cumpriram, né? Das promessas que existem na Bíblia que já aconteceram. E Eduardo falou assim, Eduardo leu Hebreus 11. Hebreus 11 vem relatando que a fé é o fundamento das coisas que esperamos, mas que ainda não foram vistas e não conhecemos. Então, usamos esses dois argumentos para provar a nossa fé. Mas os homens de Deus, eles têm uma palavra mais filtrada. É isso mesmo? Apoiado. Para convencer ele que a fé produzida ele tinha que se agregar, eu cheguei a discussão, não é só. Quer dizer, quem é esse Jesus Cristo? Aí eu comecei a fazer uma pergunta, porque Pedro Alves Cabral foi descobridor da Bíblia. Perguntei a ele para não avaliar, perguntei ao meu. Claro, foi ele da história, foi a história está dizendo do povo de Israel. Dentro desse povo de Israel tem um homem chamado Cristo. E esse Cristo foi tão forte na nossa vida, na vida do mundo, que hoje você vai cair no livro para ele. E hoje nós estamos dizendo que é dado desse homem maravilhoso que mudou tudo. Ele deu uma reforma. Ali por diante do trabalho. Esse homem que não namorava, só queria ficar trancado no quarto, aí era namorar, era problema. Foi tudo. Ele se convenceu, o Senhor de ser Cristo salvo. Eu só provei que a minha fé em Cristo tinha massa. Bem, aí, falar? A gente encontrou aqui versículos de 2 Timóteo, 3, 16 e 17. Toda criatura é escrita, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e pleno, preparado para toda boa obra. Foi uma das coisas que a gente viu que A própria palavra de Deus reivindica essa inspiração divina. Eu tenho um aspecto. Uma coisa são pessoas que se aproximam do crente para questionar a veracidade da Bíblia. E aí a gente tem Paulo dizendo que o Evangelho é loucura para os gregos, né? Para os entendidos, os sábios. A outra coisa é a pessoa perguntar sinceramente. E se a pessoa está perguntando sinceramente, essa pessoa já está sendo tocada pelo Espírito Santo. Até porque ninguém vai compreender a palavra de Deus e o Evangelho se não for pelo Espírito Santo. Não é pela nossa palavra. Então, nesse aspecto aí, responder com a carta de Paulo a Timóteo é importante. Porque mostra que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela não é uma invenção da cabeça de Deus. Então, eu vejo por esse aspecto. Muito bem. Mas nós concordamos aqui, e isso é bíblico, que nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da nossa fé. Então, se alguém questiona, porque a Bíblia é a razão da nossa fé. Se alguém questiona a Bíblia, e eu, como aquele que digo que tenho fé na Bíblia, como palavra de Deus, eu fico gaguejando,
sem achar versos, e para lá e para cá, e não dá pelo menos um versículo que mostre biblicamente que a Bíblia reivindica isso, então alguma coisa está sendo falha aí. Né? Então é importante que eu tenha conhecimento da palavra de Deus a ponto de responder, porque no mundo que a gente vive, como nós já falamos, há muitos questionamentos. A gente vive num mundo que as pessoas buscam muito o literal, né? É aquela coisa dicotomista, 8 ou 80, né? Tem que ser, ou é uma coisa ou é outra. Não existe essas coisas fantasiosas que a gente, inclusive, vê na Bíblia. E que muitos de nós temos até certas dúvidas como, por que aconteceu, isso é fato, mas a gente precisa estar preparado para isso. Porque senão, alguma coisa não está dando certo na minha vida cristã, enquanto aquele que professo, que tenho fé nesse Deus e na palavra de Deus. Então, por isso é importante a gente estudar a bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, tá certo? Então, a palavra bibliologia... Alguém viu meu óculos? Se eu não achar meu óculos... Tá aqui. Se eu não achar meu óculos, não consigo falar nada, né? Tá. Então, a bibliologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a Bíblia Sagrada em seus principais aspectos, desde sua origem e composição até o seu processo de publicação e preservação, para estar disponível a pessoas de diferentes épocas e lugares. Então, a gente vai estudar alguns aspectos da preservação da palavra de Deus, da questão da inspiração da palavra de Deus. E é muito interessante a gente ver como Deus, em sua santidade, em sua sabedoria, preservou a sua palavra até os dias de hoje. E olha que já se vão alguns anos da formulação da palavra de Deus. A palavra bibliologia vem do grego e ela é formada de dois vocábulos, né? Biblion, que significa livro, e logia, né? Logos, que vem da palavra logos, que significa palavra, discurso, raciocínio, estudo detalhado de alguma coisa. Então, em resumo, é o estudo do livro, é o estudo da Bíblia. Então, bibliologia é o estudo, digamos assim, exaustivo da palavra de Deus, tá? É uma matéria muito importante para os crentes, por quê? Porque possibilita que a gente conheça mais profundamente algumas características da natureza da Escritura. Entendendo o quê? Que nós temos a Bíblia como razão da nossa fé. Na verdade, a razão da nossa fé é Jesus, é a razão da nossa esperança, mas a gente entende que Jesus está baseado naquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Porque, inclusive, o próprio Jesus é o próprio Deus. Ok? Muito bem. Alguns aspectos interessantes da palavra de Deus. A Bíblia é composta por 66 livros, tá? Aí tem capítulos, versículos, palavras, letras. Ela encontra-se traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos e equivale a 50% das línguas faladas do mundo. É o livro mais traduzido do mundo. Mas, ao mesmo tempo que é o mais traduzido do mundo, vamos lembrar que ainda existem muitos povos que não conhecem nem sequer um versículo da palavra de Deus. Então, o trabalho da tradução ainda é muito longo. Eu já trabalhei com um povo que só tem o Novo Testamento traduzido, não tem o Velho Testamento, porque um trabalho de tradução demora, em média, 30 anos. 30 anos, principalmente quando se trata de uma língua que não é uma língua tão comum. Então, a pessoa que está trabalhando com a tradução precisa conhecer a cultura, precisa conhecer aspectos profundos da língua, não é só aquela coisa, o inglês profissional, não, é aquele inglês profundo. A gente estava até falando na casa de Josué, que a gente estava dando estudo na sexta-feira, em alguns aspectos da tradução. Então, a Bíblia fala, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Não é isso? Para nós, pão é algo muito comum. Para o povo judeu, então, pão era o alimento principal. E quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, ele está falando como aquele alimento que precisa estar naquele lar, naquela família, todos os dias. É aquele alimento que não pode faltar. É o alimento principal, é essencial para aquela família. Quando a palavra pão foi traduzida, por exemplo,
para o Yanomami, não significou nada, porque nem pão eles conhecem. Nem pão eles conhecem. Então, os missionários traduziram, em primeiro lugar, por pão, perceberam que não fez efeito nenhum, aí traduziu para quê? Banana. Para o Yanomami, a palavra a banana é o principal alimento deles. Então, Jesus foi traduzido como eu sou a banana da vida. É até feio para a gente falar, né? Jesus é a banana da vida, mas para o Yanomami faz todo sentido. Porque qual é a ideia? A ideia não é exatamente pão. A ideia é o quê? O alimento essencial. A ideia foi mantida. A palavra foi trocada, mas a ideia foi mantida. Então, é um trabalho muito grande. Então, apesar da gente ver esses números tão altos, ainda existem muitos povos. E é um desafio para a igreja hoje fazer com que essa palavra seja traduzida para outros povos. Nós temos o privilégio. Eu tenho em casa pelo menos 10 Bíblias, de diferentes versões. Talvez alguns aqui tenham até mais. Eu conheço uma pessoa que tem 40, na época que eu estava com ele, 47 Bíblias, de versões diferentes. Então a gente tem um privilégio, mas existem outros povos que não têm esse privilégio de conhecer nenhum versículo da palavra de Deus, tá? Então, muito bem, a estrutura da Bíblia. Então, a Bíblia, ela foi, no seu original, ela foi escrita em forma de rolos, tá? Assim, sendo cada rolo um livro. E então eles não estavam, na verdade, reunidos na forma que a gente tem hoje, Gênesis, Êxodo, Levítico e tal. Aliás, eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Vamos ver quem sabe aqui, ou pelo menos vamos tentar relembrar todos os livros da Bíblia na sua ordem. Tá? Vamos lá, vamos tentar, né? Gente, eu, sinceramente, acho isso muito bom. Pode até parecer besteira, superficial, mas mostra que eu estou estudando a palavra. É aquela coisa que a gente falou no início. Por que eu me esforço tanto para aprender uma matéria para a minha profissão? Por que eu não vou também ter esse mesmo esforço com relação à palavra de Deus? Porque são coisas mínimas. No passado, a gente tinha a questão da Bíblia física, né? E facilitava. Eu tinha que procurar em Zacarias, aí você procurava por. E essa coisa acabava, você ia assim, criando a intimidade. Hoje não, com o celular, né? Você vai lá no celular, Zacarias, você vai lá, você não sabe nem o que vem antes, nem o que vem depois, mas isso também mostra um pouco do nosso interesse em estudar a palavra de Deus. Então, Gênesis. Falar assim? Gênesis. O que eu faço? Fácil. Gênesis. Mas vou botar para você daqui a pouco. Gênesis. Levítico, Números, Josué, primeiro Samuel, Segundo segundo Samuel. Samuel, tá fácil, vai Samuel, primeiro, Reis, segundo, depois, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Mateus, Marcos, ali já está em quase Apocalipse, né? Muito bem, mas façam esse exercício da palavra de Deus, tá, gente? Ok. Então, a Bíblia, como nós vemos hoje, ela assim, impressa, ela só foi possível, acho que no século II,
acho que é com a criação do papel. Quem criou o papel, quem lembra? Quem é que poderia ter criado o papel? Me diga aí. Chineses. Né? Foram chineses. Então, os chineses criaram o papel, acho que no século II, e a Bíblia, então, ela pôde ser traduzida, mas, na verdade, ela foi impressa em 1400 e alguma coisa, acho que foi pelo um alemão, tá? Então, ela foi em forma de rolo, sendo cada rolo, um livro, certo? E esses rolos eram feitos de papiro ou pergaminho. Então aí nós temos o papiro, que é uma planta, certo? E essa parte exterior da planta era tirada, juntada, feita de tecido, e então era criado, poderia ser escrito dessa forma. Era, na verdade, tipo uma casca. Era tirada aquela casca para ser escrita. E aí nós temos o pergaminho, ok? O pergaminho era feito de quê? De peles de animais, era retirada a pele, então poderia ser escrito. Então, no original, eles foram escritos ou em papiros ou em pergaminhos. O pergaminho ele foi mais usado já no Novo Testamento, tá? E o papiro foi mais no Velho Testamento. Algo interessante na palavra de Deus é que ela foi escrita por quantos homens, quem sabe? Mais ou menos 40 homens. Sendo desses 40 homens, 39 eram judeus, apenas um não era, que foi Lucas. Ela foi escrita no período de entre 1500 e 1600 anos. Foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, grego e aramaico. Aramaico, na verdade, só tem algumas porções lá no livro de Daniel, que foram escritas em aramaico. E o mais interessante da palavra de Deus é que, apesar de ser 40 homens de culturas diferentes, de épocas diferentes, a unidade da Bíblia, ela se mantém. E é claro que a gente pode atribuir isso a quem? A Deus. Porque se eu fosse escrever hoje uma coisa e Carmen fosse escrever o mesmo assunto, com certeza traríamos aspectos diferentes daquele assunto e até coisas divergentes. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que ela se mantém numa unidade de conceitos desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Ela não tem contradição, apesar que a gente sempre, vez ou outra, vai ver pessoas, cientistas, estudiosos, tentando provar por A mais B que existe contradição na Bíblia, mas ela não se contradiz, tá? A Bíblia, então, ela tem uma divisão. Pensando no Velho Testamento, nós temos os livros da lei, ou chamados de Pentateuco. Para quem não sabe, Pentateuco vem de penta, de 5, que são 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e esses livros tratam do início das primeiras coisas, da lei, no caso de estabelecimento da lei. Então, são o que se trata os 5 primeiros livros. Os livros históricos, eles vão contar o quê? A questão começa ali com Josué, da conquista da terra prometida, vai contar também o período dos reis, os reinados deles, e são livros bem interessantes de se ler. Nós temos também os 5 livros poéticos, que começam ali de Jó, e que são chamados de poéticos por causa da questão da forma como foi escrita. Aqui. É para usar, Pedro, o microfone? Está gravando. Vamos botar aqui. E nós temos também, ainda no Velho Testamento, os livros proféticos, que são 17, e esses livros eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e menores? É justamente pela questão do tamanho dos livros, tá? Nós temos, por exemplo, livros de Jonas, que só tem 4 capítulos,
Enquanto o livro de Isaías, se eu não me engano, tem 40, não tem mais, nem são 60 versículos, 66 capítulos, tá? Então são livros maiores, então são chamados de livros proféticos. Então essa classificação de livros, ela não obedece exatamente uma ordem cronológica dos acontecimentos, tá? A Bíblia ela foi dividida, como nós temos hoje, por assuntos, tá? Início, nós temos história, nós temos poesia, nós temos profecia, tá? Mas originalmente eles não foram feitos dessa forma. Existe uma outra ordem cronológica. Por exemplo, o livro de Jó calcula-se que é o livro mais antigo da Bíblia. Então calcula-se que Jó foi escrito muitos anos antes da escrita do livro de Gênesis, por exemplo. Então não obedece exatamente uma ordem cronológica, ok? No Novo Testamento nós temos então os 4 evangelhos. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da formação da igreja. Nós temos as epístolas, que são 21 epístolas, cartas. Essas cartas elas são bem interessantes porque existem cartas endereçadas a igrejas, existem cartas endereçadas a pessoas individualmente, existem cartas que foram escritas pelos próprios autores, existem cartas que foram escritas de Paulo para alguém, existem as cartas chamadas cartas universais, que são cartas não somente para a igreja daquela época, mas também para a igreja dos dias de hoje. E também nós temos um livro profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ok? Algumas curiosidades bíblicas. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me ajudar aqui também, né? Então, como nós falamos, a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores, e esses autores, eles foram envolvidos nas mais diferentes tarefas. Por exemplo, Davi, ele era o quê? Pastor, mas quando ele escreveu a palavra de Deus, provavelmente ele já era o quê? Rei. Né? Nós temos Moisés, que era o quê? Foi príncipe do Egito, e até mesmo pelo conhecimento que ele teve no Egito, foi que ele pôde escrever alguns livros da palavra de Deus. Pedro era o quê? Pescador, e Pedro também escreveu livros. Nós temos Neemias. Quem lembra qual era a profissão de Neemias? Copeiro do rei. Então nós temos pessoas, dentre esses 40 autores, nós temos pessoas nas mais diversas profissões. Desde aqueles homens que tinham conhecimento lá em cima, como aqueles mais simples, também foram homens que escreveram a palavra de Deus. Nós temos também a Bíblia escrita em diferentes lugares. Por exemplo, Moisés, quando escreveu alguns livros da Bíblia, ele estava onde? No deserto. Paulo, quando escreveu, estava em algumas ocasiões, ele estava onde? Na prisão. Então nós temos, a Bíblia também foi escrita em alguns diferentes lugares. Nós temos também a Bíblia escrita em diferentes condições. Por exemplo, Davi, quando escreveu alguns versos e alguns livros, ele estava em momento de guerra. Salomão já estava em momento de quê? De paz. Então as condições eram diferentes. E também em diferentes circunstâncias. Enquanto alguns escritores da palavra de Deus estavam expressando naquele momento muita alegria, alguns estavam angustiados. E o que é que a gente vê com isso? É que Deus ele usa, apesar de ser um livro inspirado por Deus, ele usa o homem e até a emoção do homem para escrever os seus escritos. Então a gente precisa entender o seguinte,
que a palavra de Deus ela é o quê? Ela é inspirada por Deus. Mas existem aspectos humanos que foram usados pelo próprio Deus na escrita da sua palavra. Irmãos, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente falou da questão da unidade, de Gênesis a Apocalipse. Nós entendemos que a Bíblia ela mantém uma lógica sempre. E a pergunta é, qual é o tema central da palavra de Deus? Restauração. Restaurar o homem com Deus. Alguém tem outra sugestão? Salvação. Intervenção de Deus na história. Mas tem uma palavrinha que... Não. O nome de um homem. Pronto. Jesus. Tá? Tudo isso é verdade que vocês falaram. Mas o tema central da palavra de Deus é Jesus. Tá? É muito interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes nós buscamos a palavra de Deus para achar uma coisa para mim. Vou ver o que a palavra de Deus tem para mim. Né? E a gente começa a folhear para um lado, para o outro. A gente acaba achando alguma coisa que se encaixa naquilo que eu estou querendo naquele momento. Porém, a palavra de Deus, o tema é Jesus. É o que Jesus quer para a minha vida. Não é o que eu quero para a minha vida. Não vou adaptar as minhas vontades, os meus sonhos, como se falam por aí, os meus anseios, mas eu preciso me adaptar àquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Jesus quer para a minha vida. E como é que nós podemos provar que o tema central da palavra de Deus é Jesus? Muito bem. Onde é que nós achamos Jesus, por exemplo, em Gênesis? Façamos. Jesus estava na criação? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, né? Então ele estava na criação. Exatamente, eu queria Gênesis 3,15. Então, a primeira profecia a respeito de Jesus nós encontramos em Gênesis 3,15, quando Deus fala para a mulher que a descendência dela pisaria na cabeça da serpente. E quem é que pisaria na cabeça da serpente? Quem é que pisou na cabeça da serpente? Jesus. Abrindo um parênteses, viu? Não foi Maria não, viu? Que tem a música que fala aí. Maria, como é que é? Maria pisa na cabeça da serpente. Então não foi Maria. Quem pisou na cabeça da serpente foi Jesus. Então em Gênesis a gente encontra Jesus. Muito bem. Alguém lê para a gente, por favor, todo esse parágrafo aqui, que fala exatamente sobre o aspecto cristológico da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ari, lê para a gente, você com essa voz bonita que você tem. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. E Êxodo é o cordeiro pascal. Lembrando que o cordeiro pascal, por quê? Porque a primeira Páscoa foi instituída ali na ocasião da morte dos primogênitos. E o sangue deveria ser o quê? Passado nos umbrais da porta. Esse sangue simboliza quem exatamente? Jesus. Voltando em Gênesis, Jesus também se apresenta em Gênesis como aquele que livrou Isaac da morte. Deus tinha mandado a Abraão o quê? Sacrificar o seu filho. E Deus providencia um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Jacó, quando ele abençoa os filhos também, ele fala também. Exatamente. Então, pode continuar. Levítico é o sacrifício expiatório. Números é a rocha finita. Deuteronômio é o profeta. Josué é o capitão dos exércitos do Senhor. Juiz é o libertador. Ruth é o parente de Deus. Reis e Crônicas é o rei prometido. Esther é o advogado. Jó é o nosso redentor. Em Salmos é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o alvo verdadeiro. Os profetas é o Messias prometido. Os
Evangelhos é o Salvador do mundo, em Atos é o Cristo ressurgido, nas epístolas é o cabeça da igreja, no Apocalipse é o alfa e ômega, Cristo que volta para sempre. Muito bem, então a Bíblia ela é cristocêntrica. O assunto da palavra de Deus é a pessoa de Jesus. Aí, claro, inclui o plano de Deus para redimir o homem, que é através de quem? De Jesus. Então, a gente vê a pessoa de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto muito da história do tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo eram oferecidos sacrifícios todos os dias, de expiação pelos pecados do povo. Cada tipo de pecado tinha um sacrifício diferente. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Então hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote humano para entrar uma vez por ano num lugar que só ele poderia entrar. Hoje nós podemos o quê? Ter livre acesso a Deus. Eu posso ter acesso ao sumo sacerdote, que é Jesus. Eu não preciso... Exatamente. Eu não preciso de um padre, eu não preciso de um pastor, porque tem gente ainda hoje que chega... fulano, ore por mim porque você é pastor. É como se a oração do pastor fosse mais santa. Não, eu posso. Inclusive, Hebreus fala assim, cheguemos com ousada confiança. A gente pode ter esse acesso a Deus. Então, esse Jesus que é apresentado ali em Levítico como aquele que perdoava o pecado do povo uma vez por ano, ele abriu o caminho e hoje nós podemos ter esse livre acesso a Deus. Então, Jesus é o tema central da palavra de Deus. Não é o homem, gente. Não são coisas humanas. Não são vontades humanas. Não são anseios humanos. Mas é Deus. É Cristo. É aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então, um dos assuntos mais importantes com relação ao estudo da Bíblia, a bibliologia, é a questão da inspiração da Bíblia. A gente sempre vê, e foi lido um versículo, que fala sobre essa questão da Bíblia ser, a palavra de Deus, da Bíblia ser inspirada por quem? Pelo próprio Deus. Então a gente sempre fala assim, homens inspirados por Deus. Na verdade, a bibliologia até faz uma correçãozinha. Na verdade, não foram os homens, mas as palavras que foram inspiradas por Deus. Os homens foram usados, eles foram instrumentos de Deus, né, no momento da escrita, mas são as palavras que foram escritas por Deus. E quando nós estudamos a questão da inspiração da Bíblia, eu preciso entender o seguinte, que foi inspirada por Deus o quê? O livro original. Aquele livro que foi lá, que Moisés escreveu, aquele livro que Jonas escreveu, aquele livro que Paulo escreveu. Então, esses livros, eles foram inspirados por Deus. Com a questão das traduções que nós temos hoje, existem alguns erros. Tá? É bom que a gente diga isso. Existem alguns erros, porque as traduções foram feitas por quem? Pelo homem, por nós. Então, nas traduções bíblicas, existem alguns erros, e a gente vê até questão de erro de uma tradução, diferença de uma tradução para outra, mas o que nós podemos garantir, e isso é bíblico, é que a mensagem da Bíblia, aquilo que Deus quer que seja revelado, é mantido. Isso não pela questão humana, mas pela questão divina. Tá? Então a gente pode encontrar um erro em outro, não na inspiração original, mas nas traduções a gente pode encontrar um erro ou outro porque se trata de homens. E quando se trata de homens, tem a questão da falha humana e muitas vezes tem a questão da intencionalidade humana. Tem um aspecto também da compatibilidade da língua original. Exatamente. A língua Não é falada mais hoje. Isso. com as línguas atuais. Muitas vezes você tem uma expressão lá no original que você não consegue o equivalente. Exatamente. Uhum. Então, tem
Exatamente. Mesmo colocando um vocal Bem próximo, bem, às vezes próximo, mas não é igual, né? Então, isso é bem interessante. Eu não sei se vocês, por exemplo, vamos pegar a questão da Bíblia, Testemunho de Jeová. Essa é totalmente deturpada. Tem coisas corretas? Tem. Mas ela é totalmente deturpada. E eu posso falar sem medo de errar que ali é coisa do inimigo. Um exemplo clássico é João capítulo 1, versículo 1. Quem é que sabe como é que está escrito na Testemunho de Jeová? João capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Não, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era um Deus. Então eles colocam lá um. Que é o artigo que? Indefinido. Ou seja, Jesus era um Deus como existem outros deuses por aí. Na Bíblia original, isso na questão até grega mesmo, o artigo que se encontra lá é o artigo definido. Ou seja, Jesus é Deus. Então existem as questões da intencionalidade, que aí eu posso puxar a cordinha para aquele lado que eu quero, tá? Mas a gente pode entender que essa Bíblia que nós temos hoje, a sua mensagem original, ela foi mantida não graças ao homem, mas graças a Deus. Então, a Bíblia, ela alega ser o livro de Deus e ter uma mensagem com uma autoridade divina. Então, nós vamos ver alguns versículos que falam isso. Nós temos aí 2 Timóteo, que até já foi lido, tá? Então, vamos pedir aqui a ajuda de vocês. Marcos, por favor, leia 2 Pedro 1, 20 e 21. Sérgio, por favor, 1 Coríntios 2, 13. E Eduardo, Gálatas 1, 12. Pode ler. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Se é um versículo que você precisa decorar, é esse. Para você ter sempre na ponta da língua, se alguém pedir a razão da vossa fé com relação à palavra de Deus. A palavra impelidos justamente soprados. É como se o Espírito Santo soprasse assim, ó, fala isso, escreve aquilo, coloca essa palavra. Então, foi literalmente isso. Eles foram soprados pelo Espírito de Deus para que aquela palavra, aquele texto fosse escrito exatamente como Deus queria, ok? 1 Coríntios 2,13. Isto também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Muito bem, aí Paulo está falando o quê? Que ele está falando não com palavras humanas, mas com palavras o quê? Inspiradas pelo Espírito de Deus. Então o próprio Paulo, ele reconhecia que o que ele escrevia era vindo da parte de Deus. Gálatas 1,12. Não recebi pessoalmente, nem foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, eu escrevi de Jesus Cristo por revelação. Então, mais uma vez, Paulo aí mostrando a questão da inspiração da palavra de Deus. Ok? Pensando, isso a gente leu 3 versículos, eu vou juntar com o versículo que Patrícia leu, né, de 2 Timóteo, que dão essa questão do Novo Testamento. Mas no Velho Testamento a gente encontra versículos que falam da inspiração bíblica, nós encontramos também. Deuteronômio 18, 18. Ari, por favor. Levantarei um profeta como você, no meio dos seus irmãos israelitas, porém minhas palavras de sua boca, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordeno. Então, porei o que? As minhas palavras em sua boca. Então, isso, e quem está falando aí? Deus falando a Moisés. É o próprio Deus falando, e falando que aquelas palavras que Moisés falaria,
falaria seria o quê? Palavras colocadas por ele próprio, ou seja, pelo próprio Deus na boca de Moisés. Segundo Samuel 3:2, o Espírito do Senhor falou por meio intermédio. Sua palavra esteve. Muito bem, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Então, o próprio Espírito de Deus estava falando através de pessoas. Vamos ler só mais um aqui. Alguém pode ler qualquer um desses aí? Para a gente ver que também a inspiração bíblica é reivindicada no Velho Testamento. Esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor. Meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da do teu filho, nem da dos filhos do teu filho. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Muito bem. Então, as minhas palavras estão na sua boca. Então, mais uma vez, a gente vê a questão da palavra de Deus, da inspiração bíblica pelo próprio Deus também no Velho Testamento. Nós precisamos entender, então, que existem alguns aspectos, algumas características com relação à inspiração da palavra de Deus. Se a gente chega e fala simplesmente, a palavra de Deus é inspirada por Deus, tudo bem, está certo, mas fica muito vago. Mas quais são as características dessa inspiração? Em primeiro lugar, essa inspiração ela é o quê? Ela é verbal. Não é uma coisa subjetiva. É uma coisa que está escrita. A gente leu vários versos que falam isso, que reivindicam a inspiração bíblica. Eu falei através do Espírito, as minhas palavras estarão na sua boca. Né? Então, é o próprio Deus mostrando verbalmente, escrita na sua palavra, que a palavra de Deus, que tudo que está escrito ali é inspirado pelo próprio Deus. Então existe um relato escrito de que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Em segundo lugar, ela é plena. A inspiração é plena. Patrícia, lê mais uma vez para a gente aí, 2 Timóteo 3,16. Tá? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Qual é a palavra aí que nos dá essa ideia de que a inspiração bíblica é plena? Toda. Até na tradução dela eu achei mais perigoso, porque é toda escritura inspirada. Quer dizer que tem escritura que não é. Isso. É diferente de toda escritura é inspirada. É inspirada. Então, toda a escritura é inspirada. E quando se fala toda, é toda. E a escritura aí está se referindo à palavra, ao texto do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Não é uma escritura que foi qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Irmãos, qual foi a Bíblia que Jesus leu? Isso. Qual foi a Bíblia que Jesus leu? O Velho Testamento, né? A Bíblia que Jesus leu foi o Velho Testamento. A Bíblia que Jesus pregou foi o Velho Testamento. Então, quando ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, isso quer dizer o quê? Que é essa Escritura aí, que inclusive o próprio Jesus leu. Toda, de Gênesis a Apocalipse. É a Arca de Noé, é a baleia ou o grande peixe. Né? São as pedrinhas que derrubaram Golias. É a trombeta que derrubou, a 7ª tocada de trombeta que derrubou os muros de Jericó. É a vara do sacerdote que tocou no Rio Jordão, para o Rio Jordão abrir. Então, histórias que parecem absurdas. Mas quando a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela está falando toda. Às vezes cita muito os profetas, né? Isaías. Sim, especial.
O Espírito de Deus está sobre mim e ele me enviou para cumprir, quando ele está ali no templo, e que os sacerdotes olham assim, quem é esse que está dizendo que o Espírito de Deus está sobre ele? Então, Jesus, ele leu realmente o Velho Testamento. Irmãos, existe uma teoria hoje que diz assim, que ela ameniza a questão da plenitude da palavra de Deus. Fala o seguinte, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Vocês conseguem ver a diferença disso? Sóstenes, qual a diferença de é a palavra de Deus, de conter a palavra de Deus? Eu acredito que quando a pessoa tira essa verdade, que a Bíblia é a palavra, quer dizer que ali podem ter coisas que são De Deus. assim, Exatamente. que algo ali não seja. Exatamente. Então, quando ele fala assim, ela contém a palavra de Deus, até fala assim, para não estragar tanto, vou colocar o contém aí, porque possivelmente tem coisas que Deus disse, que Deus fez, que Deus mandou colocar, mas tem coisas ali que são humanas. Então, existe uma corrente muito forte, e pasmem, até em igrejas ditas evangélicas, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. E só com esse verso que Patrícia leu a gente pode refutar. Toda a Escritura é inspirada, é divinamente inspirada. Toda, não são partes. Não existe aquilo que tem e aquilo que não tem. Mas toda ela é inspirada por Deus, ok? Então, se alguém chegar para você com essa conversa de que contém a palavra de Deus, não contém. Ela até contém, mas ela contém e ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E também, outra característica da inspiração é que ela é o quê? Autoridade. Autoridade. E como autoridade, ela não pode o quê? Ser anulada. Ela não pode ser anulada. Ela não é para aquela época de 50 anos atrás. Ela é atemporal. Ela não é para a época da reforma só. Ela não é para a igreja primitiva, ou ali para quando a igreja começou a sofrer perseguição. Não. Ela é para todas as épocas. Ela é... E não pode ser atualizada. E não pode ser melhorada. Não pode ser melhorada. Ela é a autoridade. Na Bíblia nós encontramos tudo que nós precisamos com relação à nossa fé e também com relação à nossa prática. Nesse ponto, eu não gosto nem de falar da igreja, mas aí esse é um ponto importante. Que a igreja católica, ela diz que o Papa hoje ainda tem autoridade para criar textos Sim, que são divinos, né? E as duras exatamente. esse papel. Então é um Com certeza. E pensando na questão da autoridade, a autoridade da igreja, o pastor é a autoridade da igreja, sim. Mas se o pastor não andar conforme isso aqui, a autoridade dele vai para o chão. E se você de repente conhecer a Bíblia mais do que o pastor, no sentido de ser fiel à sua palavra, o pastor está passível de ser até colocado para fora, porque ele não está pregando a palavra de Deus da maneira como deve ser pregada. Então, a autoridade não é exatamente quem está na frente, mas a autoridade é a palavra de Deus. Enquanto o pastor, enquanto o líder da igreja estiver pregando a palavra de Deus da maneira que deve ser, ótimo. Mas a partir do momento que ele começa a se desviar por caminhos tortuosos e pessoais e filosofias pessoais, a autoridade dele vai para o chão, porque o que se mantém é a autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando para a sua igreja. Então a gente precisa ter em mente isso. E também a questão da inspiração é que a inspiração ela foi o quê? Ela foi aprovada por Jesus. O próprio Jesus testificou que a Bíblia ela é inspirada por Deus, que aquelas palavras do Velho Testamento foram escritas e inspiradas por Deus. E a gente
tem vários versículos que poderiam provar isso aqui, mas o tempo infelizmente não permite, tá? Mas eu gostaria só de voltar aqui para que a gente tenha em mente isso da questão das características da inspiração da palavra de Deus. Ela é verbal, ela foi escrita. A Bíblia prova que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é plena, toda, não são trechos, não são pedaços, mas toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. A Bíblia ela é a autoridade suprema da igreja e da vida do crente. O crente deve ser regido pela autoridade da palavra de Deus. E por fim, a própria Bíblia, como inspirada por Deus, ela foi aprovada por Jesus. O próprio Jesus testificou, como o Sérgio falou, ele leu, ele praticou e ele pregou a mensagem da Bíblia ali do Velho Testamento. Ok? Alguém tem algum comentário? Examinai as Escrituras. Exatamente. Testificam. Exatamente. Exatamente. Só para a gente finalizar, a Bíblia fala que murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a gente precisa crer nisso, que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Deus, queremos te louvar e agradecer ao Senhor pelo tempo que tivemos juntos aqui de aprendizado da palavra de Deus e pedimos ao Senhor que nos ajude e nos desafie a realmente termos um compromisso com o Senhor, de buscarmos o entendimento o mais profundo possível das tuas palavras e daquilo que o Senhor quer para nós. Que possamos entender que a tua palavra é autoridade para a igreja e individualmente também ela é autoridade para a nossa vida, para a minha vida. Então ela que vai reger o que eu quero, ela que vai reger os meus sonhos, os meus anseios, ela que vai me livrar dos pecados, me livrar das tentações. Então que eu possa me apossar a cada dia dos teus conhecimentos que vêm da tua palavra. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, nos abençoa nesse dia, nos leva em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.